Então, para explicar, né, a todos que estão aqui nos assistindo, o que pode ser caracterizado como uma violência doméstica, que nós achamos que está tão longe, né, quando a gente olha na televisão, nos jornais, na internet, acho que é muito longe, mas na verdade está tão próximo da gente, pode estar do nosso lado. É verdade. Uma boa noite para vocês. Apesar de ser um tema sensível, né, é um tema muito importante. A gente precisa continuar falando sobre ele, porque a informação salva vidas, né? E é importante sempre a gente dizer que a violência doméstica, ela não é só a violência física. Nós temos a tendência de achar que a violência é muito patente quando acontece uma violência física, quando a gente vê uma notícia de feminicídio, uma tentativa de feminicídio, e às vezes a gente acaba não dando tanta importância para situações de violência moral, de violência psicológica, né? São violências que muitas vezes precedem violências físicas, violências mais graves, né? Tidas como mais graves. Mas é importante que a mulher tenha informação de que violência patrimonial, a violência sexual também está inserida nesse contexto de violência doméstica, né? Pode acontecer, o estupro pode acontecer no contexto da Lei Maria da Penha. Existem violências patrimoniais também, estelionato, furto, apropriação indébita, são casos que acontecem cotidianamente e que muitas vezes a gente não dá a importância devida. E muitas vezes desses casos, eles acabam existindo uma escalada da violência contra a mulher, né? Então, é muito importante que a mulher tenha informação do que caracteriza a violência doméstica e já tome as providências, né, no primeiro ato de violência que ela sofreu. E não espere acontecer o agravamento daquela violência. E, doutora, a gente tem visto, assim, os casos estão aumentando muito. Pelo menos pelo que os dados mostram, né? No ano passado, foram 2.500 casos registrados. Esse ano, até abril, a gente houve 1.000 registros, né? 1.000 casos. O que está acontecendo para estar aumentando tanto o número de casos? A gente clica hoje no Instagram, a gente clica nas redes sociais e é só o que aparece as notícias. E isso muito na nossa cidade também está acontecendo demais. Todos os dias aparece que alguém foi detido por violência contra a mulher, contra feminicídio. O que está acontecendo para estar aumentando assim? Então, eu sempre atribuo, assim, não necessariamente ao aumento verdadeiro dos casos. Existe uma subnotificação em casos de violência doméstica, né? Em casos de crimes sexuais, são crimes que têm muita subnotificação. Né? Primeiro porque as pessoas têm medo, muitas delas têm vergonha, muitas das mulheres elas têm a dependência emocional, financeira, né, do agressor, então torna tudo mais difícil, né? E você falou de 2.500 casos, né? Foram 2.500 registros no ano de 2023 e a gente já está chegando nesse número agora, né? E não chegamos nem em outubro ainda. Aproximadamente 1.500 medidas protetivas foram requeridas pela DEAN de Campos. Então, eu acredito muito no poder da informação, né? É tão importante a gente falar disso, né? Tá conscientizando essas mulheres, conscientizando até os próprios agressores, né? Para que eles verifiquem que aquilo ali existe uma punição para aquele fato, para aquele crime que ele está praticando, né? Que o crime não vai ficar impune. Eu acho que durante muito tempo, a lei é de 2006, né? A Lei Maria da Penha. Logicamente foi um avanço, só que a gente vem avançando ano após ano, porque a gente vai implementando, né, novas práticas de prevenir esses crimes, de reprimir esses crimes também, e as mulheres cada vez mais elas vêm recebendo essa informação e vêm se empoderando mesmo, se encorajando a denunciar os agressores, a sair daquele ciclo de violência. Então, é muito importante a gente continuar encorajando essas mulheres, continuar oferecendo a rede de proteção a essas mulheres, né? Informando também, além da DEAN, existem outros organismos do nosso município que são importantes no combate à violência, ao enfrentamento à violência contra a mulher. E é sempre muito importante a gente estar sempre informando essas mulheres. Porque talvez para as pessoas que a gente conheça, do nosso círculo, talvez as pessoas saibam, mas às vezes em lugares mais afastados, né? E a gente tem lugares rurais aqui na nossa cidade. Sim, mesmo, sim. Essa informação custa mais a chegar. O acesso à internet não é tão fácil como é para a gente, então é bom que as pessoas saibam que elas podem se sentir protegidas, né? Não só pela DEAN, mas elas vão ser acolhidas, né, pelos demais órgãos, vão ter a assistência psicológica prestada, que é tão importante no pós a violência. Não basta a gente só reprimir o crime, a gente precisa também pensar no que vai ser daquela mulher dali por diante. E como que funciona, doutora, essa questão psicológica depois, assim?
Então, aqui, além da DEAN, da Patrulha Maria da Penha, né, que faz essa vigilância sobre as medidas protetivas que são deferidas pelo Poder Judiciário, aqui a gente também, em Campos, né, tem o CEAM, né, que é um organismo da Prefeitura, é um órgão da Prefeitura, que atua como uma equipe multidisciplinar, né, de advogados, assistente social e psicólogo. Então, toda mulher que chega à DEAN, e muitas delas chegam primeiro à DEAN, a gente oferece esse serviço, né, apesar de não ser um serviço prestado pela DEAN, existe essa parceria, né? E a gente oferece esse serviço por entender justamente que ela precisa trabalhar o psicológico dela, porque não é um caminho fácil, né? No momento que ela chega na delegacia para registrar a ocorrência, é só o primeiro passo que ela está dando. Ela vai ter um longo caminho a ser percorrido, porque aquilo dali, né, vai ser um inquérito, aquilo vai para a justiça, e ela precisa seguir a vida dela. Muitas vezes ela não trabalhava, ela dependia financeiramente daquele autor. Como é que vai ser para ela continuar a vida dela? Às vezes tem filhos, né, daquela relação. É tudo muito difícil, assim. E a gente não trabalha na DEAN com psicólogos, né? A gente não tem psicólogos na delegacia. Então, é importante dar esse acolhimento também para a vítima e para os dependentes daquela vítima, para que a vida dela possa seguir longe da violência. Porque vem o medo, né? Sim. Até ela dar o primeiro passo, vem o medo do como será e vem o medo do depois, né? Sem como dúvida. Que será depois. E depois ela continua, né? Porque é um processo longo, né? Processo judicial, de uma forma geral, é um processo moroso, né? O inquérito não é uma coisa que acaba de um dia para o outro, né? Então, assim, ela precisa realmente estar fortalecida daquela decisão e estar certa que ela quer romper aquele ciclo. É muito comum a gente ver mulheres que fazem a primeira denúncia e depois voltam atrás. Chegam a retirar a denúncia? Sim. Assim, nem todos os crimes são passíveis dela voltar atrás, né? Por exemplo, a lesão corporal não é um crime de ação penal incondicionada. Então, independente da vontade da vítima, ele vai seguir. Mas crimes como a ameaça, né, a própria a perseguição, injúria é um crime de ação penal privada. Então, depende da vontade da vítima. Mas, muitas vezes, aquele primeiro crime ali é só o início da escalada, né, da violência. Então, é importante que a pessoa, pelo menos, se afaste daquele agressor. Só que, às vezes, por medo, às vezes, por vergonha, né, às vezes, por pressão da própria família. Às vezes, a gente acha que a família tem que acolher, os amigos têm que acolher. E, às vezes, são as primeiras pessoas a... Não, você vai fazer isso, ele é pai dos seus filhos, ou você está se expondo, ou qualquer coisa do tipo, né, que a pessoa se sente acuada de... Querendo encobrir, Exatamente. né, ao invés de... Ela não quer se expor, né? Porque é uma situação muito delicada para a vítima, né? Acho que a gente vem evoluindo muito, mas a sociedade, eu acho que ainda carrega essa questão da mulher ser submissa, né? E é o homem que manda, então a gente tem que obedecer, tem que aceitar tudo, né? Verdade. Então ainda tem um caminho para se percorrer. Muito longo. Né? E como é um casamento, vai melhorar a esperança do que, né, que vai melhorar, que vai passar, que é uma fase. Só que às vezes não passa, né, doutora? Infelizmente, estatisticamente, a gente vê que normalmente volta a acontecer. Inclusive, a gente recebe muitas mulheres que, quando elas relatam uma agressão, uma ameaça, elas já falam, não, mas no passado já teve talvez que ele também já tinha feito. Mas antes eu tinha medo, antes eu achei que fosse uma fase, ele estava desempregado. Tem sempre uma desculpa, né? E tem aquelas fases que são bem conhecidas, né? Das fases da violência, que fala da fase justamente da tensão, no momento da agressão, seja ela de qual tipo for, e depois a fase da lua de mel. E cada vez esse ciclo vai ficando mais curto. Né, o intervalo entre os ciclos vai ficando cada vez mais curto, de modo que vai aumentando também a violência, né, a intensidade daquela violência.